Olá, pessoal. Sou a professora Raquel. Hoje nós iremos falar sobre funções químicas. Então, uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos é que os orgânicos são aqueles que contêm átomo de carbono e os inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. Então, aqui temos funções orgânicas, aonde que nós temos o átomo de carbono presente, e as funções inorgânicas, tá? Que a princípio não era para ter o átomo de carbono presente, que são todas as outras fórmulas. Mas, como toda a tabela periódica sempre tem uma exceção, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que eles possuem carbono. Mas, embora eles apresentem o carbono na fórmula dele estrutural, eles possuem as características de substâncias inorgânicas. Nós iremos estudar sobre as funções inorgânicas, tá? Então, a primeira função que nós iremos estudar vai ser a função ácido, que são os ácidos. Depois nós iremos estudar as bases, os óxidos e, por último, os sais. Então, a aula de hoje nós iremos falar sobre os ácidos. Lembrando que existe vários tipos de ácidos, tá? Tem o ácido fraco, tem uma média força e tem um ácido muito forte. Então, agora, de relance, o que eu me lembro de um ácido que a gente usa, assim, diariamente, assim, que é suportável? Por exemplo, no refrigerante. No refrigerante, ele tem o ácido carbônico, tá? Já um ácido forte é o ácido sulfúrico. A gente não pode tomar um ácido sulfúrico. Se a gente tomar ácido sulfúrico, a gente morre. Então, existem vários tipos de ácidos. Nós iremos ver algumas características dos ácidos. O ácido, ele tem o sabor azedo. Eles conduzem correntes elétricas, pois são soluções eletrolíticas. Eles formam o gás hidrogênio quando reagem com metais, por exemplo, com magnésio e zinco. Eles formam o gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. Eles alteram para uma cor específica os indicadores de ácido-base. O que seriam os indicadores, né? Os indicadores são substâncias que têm a propriedade de mudar de cor. Essas mudanças de cor indicam o caráter ácido ou básico de certas soluções, tá? Por exemplo, o papel de tornassol azul, ele fica vermelho em contato com um ácido. A fenolftaleína vermelha se torna incolor quando ela é acrescentada de um ácido. O suco do repolho roxo, ele fica tons de rosa até vermelho. As hortênsias em contato com ácido, elas ficam azuis. E aqui são cores de indicadores de pH que é utilizado. Então, eu trouxe aqui algumas aplicações dos principais ácidos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido clorídrico, tá? Ó, clorídrico é o hidrogênio mais o cloro. Ele é utilizado na limpeza e comercializado impuro como ácido muriático. Ácido sulfúrico, tá? Ó, ele tem oxigênio, ele tem enxofre e tem o hidrogênio. Ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes. O ácido acético, tá? Ele é utilizado no vinagre numa porcentagem de 3 a 7%, tá? Ácido carbônico, ele é utilizado em água gasificada e em refrigerantes. Ácido nítrico, ele é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Pessoal, os ácidos, eles podem ser classificados em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não possuem átomo de oxigênio. Na fórmula dele, não vai ter oxigênio.
Alguns exemplos: ácido iodídrico, que é HI, ácido sulfídrico, que é H2S, ácido clorídrico, que é o HCl. Vocês podem observar que não tem oxigênio na fórmula. Os oxácidos são ácidos que possuem o átomo de oxigênio. Então, ó, ácido carbônico, ele é H2CO3, ó, possui o oxigênio nele. Ácido sulfuroso, H2SO3. Ácido sulfúrico, H2SO. Ácido nitroso, HNO2. Ácido nítrico, HNO3. Vocês podem observar que todos esses últimos exemplos, eles possuem, além do hidrogênio, eles possuem o oxigênio. Os ácidos dos grupos hidroácidos, que não apresentam oxigênio em sua composição, têm nome terminado por hídrico. Pessoal, isso aqui eu trouxe só para curiosidade, eu não quero que vocês fiquem preocupados, achando, eu tenho que saber como é que eu vou escrever o ácido e tudo, não. Isso é só para curiosidade para vocês, tá? Então, assim, ó, como é que eu vou saber o nome do ácido? Ó, por exemplo, HI, tá? É o ácido mais iodo, né? Como é que vai ficar? Como ele não tem oxigênio na fórmula, ele termina em hídrico. Então, ele vai ser o ácido iodídrico. Ó, hidrogênio mais cloro, vai ser ácido clorídrico. Ó, hidrogênio mais o enxofre, tá? Que é sulfa, tá? No nome do latim do enxofre, né? É sulfur, tá? Então, vai ser ácido sulfídrico. Quando os ácidos possuem oxigênio, tá? A terminação deles vai ser ico. Então, ó, hidrogênio mais carbono, ácido carbônico, ó. Hidrogênio mais nitrogênio, ácido nítrico. Hidrogênio mais boro, ácido bórico. E outras representações, tá? Porque o mesmo ácido, ele pode ser mais forte ou mais fraco, né? Então, ó, os mais fracos, que têm menos oxigênio, a terminação dele é oso. E os que têm mais oxigênio, a terminação vai ser ico, ó. Aqui eu tenho 3 oxigênio e aqui eu tenho 4. Então, ó, quando tem menos, ácido sulfuroso. Como tem mais, ácido sulfúrico. Trouxe aqui alguns exemplos, tá? Alguns exercícios para vocês fazerem, que nem eu falei. Eu não quero que vocês, Sora, eu vou ter que agora botar o nome dos ácidos. Não, pessoal, eu quero só, tipo, uma identificação, para vocês identificarem eles, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ácido fluorídrico. Daí vocês têm que ver o início. O início está falando que é flúor. Então, vocês têm que procurar ali na outra tabela, na outra coluna, o flúor. E representar, ó, ácido fluorídrico. Ó, tem que ter flúor, ó, HF. Então, esse aqui é a resposta. E daí vocês vão fazendo isso com todos os outros. Peguem a tabela periódica de vocês, olhem o início de cada um, vocês vão ver qual que é a fórmula dele, tá? Qual que é a sigla desse elemento químico, né? E daí vocês vão conseguir responder as perguntas, tá? Então, um abraço, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje, tá? Obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Obrigada.